Alô, galerinha do bem, alô, você que tá ligado aí no Enem, próximo Enem, a nossa galerinha de ouro aí. Vamos para mais uma aula de física, essa é a nossa quarta aula. Eu sou o professor José, o Divino, você já conhece, e a gente vai falar de física. Vamos lá, esse material aqui foi totalmente produzido por mim, algumas imagens ali cedidas pelo Google, né? E eu estou cedendo esse material aqui para o Pré-ENEM Digital Gold, beleza? Só uma pequena observação. Nas aulas anteriores eu vinha falando sobre energia. Na primeira aula foi a definição de energia, na segunda aula e na terceira aula eu sempre venho falando de energia. A segunda aula foi sobre transformação de energia e a terceira aula foi sobre conservação de energia. Agora a gente vai falar sobre um tópico também que envolve energia. Por quê? O estudo da ondulatória. Você vai perceber por quê. Olha só, a primeira definição ondulatória é o estudo da física onde envolve ondas. Uma onda é uma perturbação ou pulso que se propaga no meio material ou no vácuo, desde o ponto que é produzido, transportando energia, mas não transporta matéria. Duas observações aí para você. Como eu havia falado antes, as nossas aulas têm sido todas elas voltadas para o assunto, para o tópico de energia. Então a onda, ela transporta energia. A gente vai continuar falando de um tipo de energia, tá? A segunda observação, graças a Deus, a onda transporta energia, mas não transporta matéria. O que quer dizer isso aí? Se eu chegar próximo à câmera aqui, dar um berro aqui, dar um grito aqui próximo à câmera, se a onda transporta matéria, eu poderia derrubar essa câmera. Se eu der um grito próximo a esse material, ele pode espirrar na parede. Mas não é isso que acontece. A onda não transporta matéria, ela transporta energia. Você pode ver aqui pela imagem, se eu colocar um barquinho de papel, você imagina aí um lago, né? E hoje a gente vai viajar bastante na maionese e a gente vai imaginar algumas situações. Você pega um barquinho de papel e coloca em cima de um lago, de uma piscina, onde tem onda. Você vai perceber que o barquinho vai subir, vai descer, vai subir, vai descer e não vai sair do lugar. Por quê? Porque a onda, ela transporta energia, mas não transporta matéria, né? Então vamos lá. Quais são os componentes de uma onda? Nós temos aqui uma onda em azul. Os componentes dela são: a parte mais alta é chamado de crista, a parte mais alta é chamado de vale. Eu vou traçar um segmento de reta aqui na metade da onda. Do ponto médio aqui até a crista eu vou chamar de amplitude. A amplitude da onda é isso aí. Você pode perceber que tem algumas rádios que são AM e tem algumas rádios que são FM. O que é AM? Amplitude modulada. É essa amplitude aqui. E o que é FM? Frequência modulada. Então tem outras coisas aqui também. Entre um vale e outro vale, nós temos o comprimento de onda. Mas também a gente tem comprimento de onda aqui também. Ou entre uma crista e outra é denominado comprimento de onda, ok? Esses são todos os componentes aqui. Crista em cima, vale embaixo, a amplitude e o comprimento da onda. Belezinha? A natureza da onda. Nós temos ali dois tipos de onda. A primeira é a onda mecânica. São ondas mecânicas. Elas precisam de um meio para propagar. Ou seja, ela precisa, por exemplo, do ar ou da água. Como está no exemplo aqui. Eu consigo falar com você e você consegue me ouvir, porque ao falar eu estou transmitindo ondas. E as ondas precisam do ar para poder propagar. Se eu tivesse falando nesse momento na Lua, como lá não tem propagação do ar, você não conseguiria ouvir o que eu estou falando. Por quê? Porque lá não tem meio para a onda sonora se propagar.
Então aqui nós temos alguns exemplos de onda mecânica: onda sonora, onda nas cordas, onda na superfície de um líquido e etc. Tá? Isso aqui é o primeiro tipo, onda mecânica. Então ela precisa de um meio para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, ela não precisa de um meio para propagar. Um exemplo bem claro disso aí é a luz, né, que sai do Sol e chega até o nosso planeta Terra. Entre o Sol e o planeta Terra não tem meio nenhum, é vácuo. Só que, porém, todavia, no entanto, entretanto, a luz é uma onda eletromagnética. Olha lá, onda luminosa, um exemplo de onda eletromagnética. Ela não precisa de meio para propagar. Onda de rádio, de TV, também não precisa de meio para propagar. Ondas de raio-x e ondas raio gama também não precisa. Isso aqui é algum exemplo, um ou outro exemplo, mas tem mais exemplos de ondas eletromagnéticas. Então são ondas mecânicas, precisa de um meio para se propagar, e ondas eletromagnéticas não precisa de meio para se propagar. Mas tem mais sobre ondas, tá? Tipos de ondas. Aqui envolve um pouquinho de conceito de matemática. Ondas transversais são aquelas cuja direção de vibração forma um ângulo de 90 graus com a direção de propagação. Vamos entender alguma coisa. A direção de vibração é ação. O que quer dizer isso aí? Imagina você que eu estou aqui balançando uma corda. A minha ação de balançar uma corda vai gerar uma reação na corda. Então, qual que é a minha ação? A vibração. Qual que é a reação? É a propagação. Olha só, a direção de propagação da corda, ela faz um ângulo de 90 graus com a direção da vibração. 90 graus ou perpendicular. Esse 90 graus aqui quer dizer que é uma onda transversal. Um exemplo disso aqui, onda na corda, onda na água. A direção de vibração faz 90 graus com a direção de propagação. Tudo bem até aí? Ondas, nós temos ondas transversais e temos ondas longitudinais. Agora, olha só, a direção de vibração, que é onde está a minha mão, ela coincide com a direção de propagação, que é a reação. Olha só, ela coincide porque faz um ângulo de 0 grau. A minha ação de puxar a mola coincide com a mesma direção da minha reação de propagação da mola. Beleza? Faz um ângulo de 0 graus. Quando isso acontece, nós temos ondas longitudinais. O exemplo disso aqui é a onda na mola, a onda feita da mola. Quando a mulher está grávida, ela vai fazer um exame para saber qual é o sexo do bebê. E aí, quando sai lá embaixo o resultado, você pode olhar bem no rodapé ali, está escrito exame por ondas longitudinais, ok? É esse tipo de ondas aqui. Classificação das ondas. As ondas, quanto à classificação, ela tem 3 e também envolve conceitos de matemática. Ondas unidimensionais. O que é uni? Uma dimensão. São aquelas cuja energia propaga-se linearmente. Por exemplo, onda na corda. Eu vou te dar um exemplo de quando você vai no comércio comprar uma corda, o vendedor vai te perguntar uma coisa para ele entender o que você quer. Eu quero uma corda. Qual que é o tamanho dela? 2 metros. Simplesmente você deu uma medida. E quando você dá uma medida e a pessoa já entende, é porque esse produto, esse objeto, ele tem uma dimensão. Onda na corda. Então, toda corda que faz onda é uma onda unidimensional. Ok? Ondas bidimensionais. 2 dimensões. São aquelas cuja energia se propaga superficialmente, ou seja, em 2D. De novo, o exemplo do mercado. Quando você vai comprar um objeto, uma mesa, por exemplo, você vai pedir uma mesa e o vendedor vai te pedir qual é a medida dela. 30 centímetros por 20 centímetros, 1 metro por 2 metros. Você precisa dar 2 medidas para fazer sentido, para a pessoa ver a dimensão.
para a pessoa entender o que você está falando. E quando você dá duas medidas, e é entendível isso aí são duas dimensões, bidimensional, ok? Então olha só, ondas na superfície de um lago. Você pegar a superfície de um lago, falar na superfície dele, você tem que dar duas dimensões, qual que é o comprimento e qual que é a largura, ok? Isso aí é bidimensional. E também nós temos ondas tridimensionais. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Tridimensional pressupõe que são 3 dimensões, mas as ondas tridimensionais, elas vão se propagar em todas as direções, tá? São aquelas cuja energia se propaga em todas as direções no espaço. Então nós temos uma onda sonora, o que eu estou falando agora aqui para vocês, ela se propaga em todas as direções no ambiente que eu estou, né? Nós temos as ondas das antenas e a lâmpada. Quando a lâmpada está ligada, né, onda luminosa, ela se propaga em toda a direção naquele ambiente que ela está. Isso aqui são exemplos de ondas tridimensionais. Período e frequência. Vamos fazer um experimento aqui rapidinho, olha só. Vamos contar quantos pulsos passam em 30 segundos? Então vamos lá. Marca aí no seu celular ou no seu cronômetro, qualquer lugar que você esteja, e marca 30 segundos e conta quantas ondas vai passar por esse ponto aqui. Vai lá. Contou? Eu já contei, eu já fiz essa conta. Eu contei 25 pulsos, lembrando que uma onda é um pulso, eu contei 25 pulsos passando por aqui em 30 segundos. O que quer dizer isso daí? Quer dizer o seguinte, que o período dessa onda é de 30 segundos e que a frequência dessa onda é 25 Hz. Lembra? Foram 25 pulsos que passou. Então eu vou dizer claramente, essa onda tem uma frequência de 25 Hz. Por que Hz? Porque a frequência ela é medida em Hz em homenagem ao físico que estudou isso daqui, o sobrenome do físico. Então são 25 pulsos que passam dentro de 30 segundos. O período utilizado, 30 segundos. Aqui eu vou fazer do tempo o período e vou fazer dos pulsos a frequência, tá? Medido em segundo e vamos fazer em Hz. Então o que é período? Período é o intervalo de tempo para cada pulso completar uma oscilação completa, ou seja, um comprimento de onda. Tá? E frequência é o número de oscilações completas que cada pulso de onda executa. Isso é mais ou menos a ideia de período de frequência. Então a gente vai começar a definir as ondas, né? Através das medidas. Vamos quantificar isso daí. Como é que eu vou medir a velocidade de propagação dessa onda? Muito simples, tá? Eu vou usar aquela fórmula que a gente usa lá na mecânica, velocidade igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Só que tem um detalhe, a variação do espaço aqui, na onda, o espaço é entre dois pulsos, entre duas cristas ou dois vales. Então esse espaço aqui, esse ΔS, eu vou transformar esse ΔS em lambda. O que é lambda? Exatamente o comprimento de onda. Esse Y de cabeça para baixo aqui, né? Ele é uma letra grega chamada de lambda. Eu vou chamar comprimento de onda de lambda. Então esse ΔS vai ser exatamente o comprimento de onda. E vou substituir também o meu ΔT, que é a variação do tempo, por período, que é aquilo que a gente acabou de falar. Substituindo isso aqui, lambda, ΔT por período, vai ficar mais ou menos assim. Só que lambda e período. Eu vou voltar ao slide 1 aqui e vou mostrar aqui para você que a forma que calcula frequência e período é essa daqui. Frequência é 1 sobre período, ou período é igual a 1 sobre frequência, é a mesma coisa. Então perceba, se período é 1 sobre frequência, eu vou substituir período aqui 1 sobre frequência, vai ficar lambda igual a 1, lambda sobre 1 sobre frequência. Fazendo aquela conversão fração de fração, né, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, vai dar exatamente isso aqui.
Isso está aqui a fórmula para eu calcular a velocidade de propagação de uma onda. Velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência dela. Comprimento de onda. O período do sistema internacional ele é medido em segundos. A frequência no sistema internacional ela é medida em hertz. O comprimento de onda no sistema internacional é em metros. E a velocidade no sistema internacional é metros por segundo, ok? Velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Nos probleminhas que aparecem aí para você fazer nas listas de exercício no Enem, sempre vai falar assim, ó, comprimento de onda de 80 metros e a frequência de 10 Hz, qual que é a velocidade? Você vai fazer a multiplicação de um pelo outro, simples, simples. São 3 grandezas aqui. O problema sempre vai te dar 2 grandezas e você vai calcular a terceira grandeza. Simples, simples, simples. Ok? Então tá lá, relação entre algumas grandezas em uma onda. Eu vou relacionar frequência com comprimento de onda e com energia. Lembra que as nossas aulas anteriores, todas elas, foi em cima de energia. Vamos viajar na maionese um pouquinho. Você vai imaginar, tá, um garoto que vai prender uma corda. Então tem um ponto fixo, ele vai começar a balançar essa corda, ok? Vamos lá, balançar, vamos viajar na maionese. A gente está balançando essa corda e o que vai acontecer? Vai aparecer os pulsos, vai aparecer as ondas. E à medida que eu vou colocando mais força, mais energia, o que vai acontecer? Olha só, eu estou usando menos força, uma onda vai ser maior, portanto o comprimento de onda maior. À medida que eu vou fazendo mais força nessa corda, à medida que eu vou fazendo mais força nessa corda, vai diminuindo o meu comprimento de onda. Voltando lá para o garoto. Então, quanto mais força eu coloco, menor vai ser o meu comprimento de onda. É só você olhar na ilustração aqui. Menos força, mais força, até que a corda, o comprimento de onda seja bem pequenininho, tá? Para que eu quero que você imagine isso aqui? Imagina uma pessoa provocando ondas em uma corda presa em uma das extremidades. Olha lá o que acontece com o comprimento de onda e com a frequência. O que está acontecendo com o comprimento de onda e com a frequência? O comprimento de onda vai só diminuindo. À medida que eu vou colocando força, o comprimento de onda vai só diminuindo e a frequência vai aumentando. Óbvio, se eu for contar quantos pulsos que passa, então a frequência aumenta bastante. Olha só, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Imagina bem essa situação, balançando a corda devagar e vai aumentando a força naquela corda. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Notou que eu coloquei em negrito aqui, ó, quanto menor, maior? Quando acontece isso, quando uma grandeza vai diminuindo, outra grandeza vai aumentando, eu posso dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais é quanto maior uma, menor a outra. Então, quando eu comparo frequência e comprimento de onda, quando a pessoa está usando bastante força ali, tá? Quando eu estou comparando comprimento de onda e frequência, elas são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quando eu aumento o comprimento, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Sobre comprimento de onda e energia, pensa bem, o comprimento de onda vai só diminuindo à medida que eu vou colocando força ali. Então, o que acontece? Quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia que eu estou colocando. Óbvio, se eu estou aumentando a força, eu estou empregando energia. É óbvio que a energia é do rapaz. Só que como eu tenho um sistema que o rapaz e a corda, a energia também é transmitida para a corda. Então, quanto menor o comprimento, maior é a energia empregada.
menor, maior, grandeza inversamente proporcional. Toda vez que eu aumento a minha energia, eu diminuo o meu comprimento de onda. Belezinha? Agora vamos para comparar frequência e energia. Imagina nessa situação aqui o que acontece. Vamos continuar imaginando nessa situação. Quanto maior é a frequência, maior é a energia. Quanto mais força eu coloco ali, mais energia eu estou gastando e estou transferindo para o sistema. Então eu estou aumentando a minha energia e estou aumentando a frequência também. Olha aqui, ó. Eu estou aumentando a minha energia e eu estou aumentando a frequência também, ok? Então essas são as 3 comparações das grandezas, frequência, comprimento de onda e energia. Tudo bem até aí? Então vamos para o próximo slide. Espectro eletromagnético é um estudo bastante assim gostoso de se fazer na física, porque o espectro eletromagnético é um gráfico e sempre um gráfico é alguma coisa em função de outra, né? O espectro eletromagnético é um gráfico onde apresenta comprimento de onda em função da frequência. Como é que acontece isso daí? Eu vou comparar comprimento de onda e frequência da mesma forma que eu fiz aqui. Comprimento de onda e frequência. Nessa primeira linha aí, ó. E você percebe que são grandezas inversamente proporcionais. Então, como é que a gente vai perceber aqui? Onda de rádio, ela tem um comprimento de onda muito grande. Então, a frequência dela é menor. Onda de rádio e onda de TV também. Percebe como desse ponto até esse ponto vai aumentando a frequência? Olha só, micro-ondas, o comprimento de onda já diminuiu e vai diminuindo ainda mais. Infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x até chegar no raio gama. Perceba que o comprimento de onda aqui, e lembrando que o comprimento de onda é de uma crista na outra, né? Então o comprimento de onda aqui é bem pequeno. Você percebe que o raio gama aqui, o comprimento de onda dele é muito, muito, muito pequeno. O que quer dizer isso aqui? É uma frequência muito grande e é uma energia muito grande que o raio gama ele tem, tá? Outro detalhe que eu gostaria de destacar para vocês aqui, luz visível. O que quer dizer isso aí? Se você fazer um experimento em casa mesmo, você pode fazer. Você pega um controle de alguma coisa, clica nesse controle, esse controle vai acionar alguma coisa. Controle do ar, controle do portão, controle da televisão. Você olha para ele e não vê nada aparecendo. Tá? Você clica nele e não vê nada aparecendo, porém tem alguma coisa funcionando. Que mágica ou macumba é essa? Não tem nenhuma mágica nem macumba. Se você pegar seu aparelho de celular e ligar a câmera dele e posicionar bem na frente aqui, você vai perceber uma luz que sai de dentro e essa luz que vai modificar o objeto do controle, né? Por exemplo, o controle do ar, ele vai fazer ligar o ar, mas você não está vendo o que está saindo daqui de dentro. Mas o seu aparelho celular consegue ver. A luz visível é a luz que o ser humano consegue ver. O comprimento de onda que o ser humano é sensível. A gente só consegue ver dentro desse espaço visível aqui. A luz que sai aqui dentro do controle remoto não é uma luz visível, não tem como você ver, né? A luz do raio gama também, todas essas luzes aqui, tanto da esquerda quanto para a direita, não tem como você ver. A luz visível é só aquilo que o seu olho consegue perceber, beleza? E aqui no próximo slide nós temos por cores, tá? As cores do arco-íris ali. A frequência do vermelho, onde tem vermelho, aquilo que é quente. Por exemplo, quando você passa perto de um ferro elétrico, lá a mamãe passando roupa. Você vai passar perto do ferro e vai perceber que ele está quente, vai perceber, mas não vai enxergar a onda, porque não está dentro do visível. Qual que é a frequência dele? Frequência é medida em hertz, mas esse T aqui, terahertz. O que é tera? É 10 elevado a 12. Isso vem lá da matemática, tá?
10 a 12 quer dizer tera. Então, ele está entre 480 e 405 terahertz, ou seja, 480 vezes 10 a menos 12 hertz. Belezinha? A frequência dele. E o comprimento de onda, 625 nanômetro. O que quer dizer? Olha, aqui tem a comprimento de onda é medido em metros. Só que como é muito pequeno, a gente vai fazer uma subdivisão usando potência de base 10. O que é nano para matemática? É 10 a menos 9. O que quer dizer isso aqui? O comprimento de onda, no vermelho, é 625 vezes 10 a menos 9 metros. Ok? O laranja também, ó, você não consegue ver o ferro, não consegue ver a onda que sai do ferro, onda quente, onda vermelha. Você consegue perceber, porque eles não estão dentro do visível, mas eles, por quê? Porque a frequência terahertz, 480 terahertz, comprimento de onda 625 nanômetro. O laranja, o amarelo e assim sucessivamente. Agora eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, tá? O que está acontecendo com as frequências aqui? Está aumentando ou está diminuindo? 400, 510, 530, 600, 680, 790. Você percebe que a frequência está aumentando de cima para baixo. O que está acontecendo com o comprimento de onda? 625, 590, 565, 500, 400, 300. Está diminuindo. Então o que você percebe? Enquanto aumenta o comprimento de onda, enquanto aumenta a frequência, vai diminuindo o meu comprimento de onda. O que quer dizer isso? Frequência e comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, que são grandezas inversamente proporcionais. Aqui está a prova real do que acontece. Quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. Por exemplo, o violeta tem uma frequência muito grande. O comprimento de onda dela é muito pequeno, só que o violeta tem uma energia muito grande. Aonde você já viu na prática violeta? Raios ultravioletas, né? Que é o raio emitido pelo Sol. Entre 9 e 16 horas não é recomendável você andar, né, no Sol, sem um protetor solar, sem um aparato ali, um guarda-chuva, um boné, porque você pode ser atingido por raios ultravioleta. Ele é altamente penetrante na pele. Por quê? Porque ele tem uma alta energia. Quanto maior a frequência, maior a energia, ok? E aqui mais um slide, né, o último. Isso aqui dentro do espectro eletromagnético, nós temos o que o nosso olho consegue enxergar. Então, o vermelho, por exemplo, a gente só consegue enxergar 700 nanômetros. Aquilo que está acima disso aqui a gente já não enxerga, e assim sucessivamente, né? Porque dentro do espectro tem aquela parte que é visível, nosso olho consegue ver. Fora isso daí, a gente não consegue mais ver, ok? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Eu espero que você saia bem no Enem, que na verdade que gabarite a prova do Enem, porque todas as questões do Enem, de uma maneira ou de outra, lá dentro de Ciência da Natureza, está envolvendo alguma coisa de energia. Energia ou sua transformação, energia ou sua conservação, e grande parte da matéria do Enem, o que está falando? Sobre ondas, que é uma matéria, é um componente curricular, ou uma disciplina como queira, que é estudado lá dentro do segundo ano do ensino médio. Aliás, uma matéria dentro do componente curricular de física é estudada dentro do segundo ano. São uma das matérias que mais cai no Enem, ok? Então eu espero que tenha contribuído com vocês, eu espero sinceramente que vocês saiam muito bem, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Você nunca vai ver um professor ir na televisão, no rádio, na mídia, falando assim: oi, eu sou o professor José Divino e esse ano eu estou no Colégio X. Qual que é a minha propaganda? Qual que é a propaganda de qualquer professor? É falar assim, aquela lista do Enem, aqueles alunos que estão ali, aquelas pessoas que passaram no Enem são meus alunos. Essa é a maior propaganda do professor.
Então eu espero sinceramente que vocês todos tenham muito sucesso. Valeu, gente. Obrigado.